Eram os deuses astronautas. Erich von Däniken. Apresentação: João Ribas da Costa. Jung e seus discípulos parecem acreditar que certas recordações cósmicas têm sido transmitidas de geração em geração e influenciam, até hoje, os sonhos dos homens. Por outras palavras, em maior ou menor grau, cada ser humano leva consigo a memória da espécie. Quase totalmente inibida, manifesta-se parcial e esporadicamente em sonhos, revelando-se mais ativa, e de maneira muito especial, em determinadas pessoas. Nessa ordem de ideias, seriam exemplos de tais indivíduos excepcionais e privilegiados homens como Platão, Leonardo da Vinci, Dante, Swift ou Victor Hugo. As revelações de Platão sobre a discutida Atlântida, as estupendas realizações de Da Vinci, que o colocaram muito à frente de sua época, a minuciosa descrição do Cruzeiro do Sul, feita por Dante 200 anos antes que os navegadores da Renascença vissem, pela primeira vez, aquela constelação, a enumeração dos satélites de Marte, a especificação de suas dimensões e de suas órbitas peculiaríssimas, 150 anos antes que Azafael os descobrisse, os combates e outras peripécias de gigantes que integram La Legende des Siècles. Tudo isso não seria produto genial de vivíssima imaginação, mas apenas aproveitamento de memórias atávicas, particularmente claras, de um passado cujos registros na maior parte se perderam. Mas, por todo o globo terrestre, avultam vestígios muito mais concretos do que simples sonhos, e que gritantemente nos afirmam a realidade de um maravilhoso passado a recordar. São monumentos e realizações que a história conhecida absolutamente não explica, e muito menos, justifica, a origem e a finalidade de Stonehenge, as características incríveis da pirâmide de Quéops, e os insondáveis propósitos de seus construtores, os misteriosos balizamentos de 250 metros de altura, entalhados, em altas penedias do Pacífico Oriental, os maravilhosos calendários maias, objetos de platina ou alumínio, velhos de milhares de anos, que não poderiam ter sido fabricados sem certas técnicas só agora disponíveis, relatos, inscrições, relevos em pedra, cuja substância e significado somente o progresso das últimas décadas permite interpretar. E tantos outros mistérios que desnecessário seria enumerar porque deles estão cheias as páginas deste interessantíssimo livro. Tem-se a nítida impressão de que, da longa história humana, só se conhece uma parte muito curta, a mais recente, o último volume. Os primeiros se perderam, ou não chegaram a ser escritos, o que é improvável. Para dizer a verdade, não se trata apenas de uma impressão, mas de certeza, pois se sabe, por outras fontes, cientificamente aceitas, que o Homo sapiens existe há dezenas de milhares de anos, dos quais a história só registra, e muito insatisfatoriamente, os últimos 6 milênios. O passado desconhecido sempre despertou intensa curiosidade, mas, também, acalorados debates. Já Aristóteles, contemporâneo de Platão, mas muito mais moço que ele, considerava puro mito a decantada Atlântida. Isto não impediu que o relato chegasse até nós, como não arrefeceu a discussão do assunto no correr do tempo. Há atualmente mais de 2.000 livros e 25.000 folhetos ou artigos dedicados exclusivamente a essa suposta, ou real, civilização perdida. A investigação pré-histórica é hoje mais empenhada e mais dinâmica do que em qualquer outra época, porque as notáveis realizações da tecnologia moderna curiosamente vêm fornecendo pistas cada vez mais nítidas do caminho a palmilhar na interpretação dos estranhos registros que nossos antepassados perpetuaram na rocha viva. O livro Eram os Deuses Astronautas não pretende certamente substituir os volumes iniciais perdidos da história universal, mas é uma provocação irresistível ao debate.
É um corajoso desafio aos especialistas dos vários ramos da ciência, no sentido de que enfrentem juntos, de uma vez por todas, as inumeráveis provas de que muito aconteceu na antiguidade e a história não registra, e lhes encontrem a verdadeira significação, seja ela qual for. Só assim poderemos, afinal, saber ao certo o que fomos e o que realizamos no passado longínquo. Saberemos, então, como, quando, em que e por que fracassamos em certo momento, a ponto de destruir, aparentemente da noite para o dia, todo o acabouço da civilização sobre a Terra. Ao fazê-lo, não estaremos apenas satisfazendo uma natural curiosidade. Mais que isso, redescobriremos, talvez, imenso patrimônio científico, possivelmente uma diferente estrutura mental, e até, quem sabe, maravilhosas técnicas, mais simples, mais eficientes e menos dispendiosas que as atuais. E, last but not least, talvez encontremos, nas convulsões fatais desse passado agora morto, as lições de que tanto precisamos, para mais seguramente evitar catástrofes semelhantes no futuro. A iniciativa de editar e apresentar este livro no Brasil certamente não implica uma tomada de posição, mas consubstancia o propósito de contribuir para a participação muito mais ampla neste apaixonante debate. Pode-se recusar a tese do autor, é direito que assiste a qualquer um. Mas, em matéria de tal relevância, pois é a história passada e futura de nossa espécie que está em jogo, não basta rejeitar as hipóteses dos que têm a capacidade e a coragem de as formular, cumpre, também, pesquisar, imaginar e defender sucessivamente novas hipóteses que se afigurem melhores, e até que um dia se consiga encontrar a verdade. Nesta obra, von Daniken cita algumas passagens da Bíblia que considera relacionadas com sua tese. Entretanto, não as erige em argumentos comprobatórios, no que aliás faz muito bem, porque os livros sagrados não são, nem jamais pretenderam ser, fontes de informações científicas. Na abertura do capítulo 4, o autor diz textualmente que a Bíblia certamente tem razão. Este é o ponto de vista de von Daniken que o leitor deverá ter em mente, ao longo do livro, especialmente diante de citações ou comentários que o autor, por amor à brevidade, não desenvolve mais profundamente. Algumas de suas considerações, na aparência irreverentes, em realidade não o pretendem ser, e de fato não são. As mais autorizadas escolas modernas de exegese, como, por exemplo, L. Ecole. Biblique de Jerusalém, dirigida por eminentes exegetas católicos, admitem, sem hesitação, que o livro do Gênesis, assim como os demais do Pentateuco, não pode ser totalmente atribuído a Moisés. Nele se pode seguir mais ou menos claramente o fio de 4 tradições diferentes, a javista, a eloísta, a deuteronomista e a sacerdotal, todas respeitadas e integradas naqueles livros por numerosos colaboradores anônimos, desde a era mosaica até os tempos de exílio. Essas e outras circunstâncias semelhantes explicam as repetições e os trechos discordantes efetivamente encontrados naqueles livros, cujo valor religioso não diminuem, antes robustecem, porquanto, malgrado as características que as distinguem, as várias tradições registram essencialmente a mesma substância, têm uma origem certa e comum a todas elas, que remonta diretamente a Moisés. O episódio dos filhos de Deus, que se casaram com filhas dos homens, citado pelo autor, é de tradição javista e considerado, pelos exegetas, como de difícil compreensão. Os autores sagrados se referem a uma lenda popular sobre gigantes, os Nefilim, que seriam os titãs orientais, nascidos da união entre mortais e seres celestes. O judaísmo mais tarde e quase todos os primeiros escritores da igreja primitiva interpretaram como anjos culpados a expressão filhos de Deus. Só a partir do IV século, em função de um conceito mais espiritual da natureza angélica, a literatura patrística começou a ver os filhos de Deus como a linhagem piedosa de Sete, e os filhos dos homens como a descendência depravada de Caim. Em consequência, a interpretação deste episódio, que von Daniken esboça, não contradiz a Bíblia e é até mais inocente que a inicialmente formulada pelos primeiros padres da Igreja. Eram os deuses astronautas, fez grande sucesso na Alemanha,
onde foram vendidos mais de 300 mil exemplares, entre fevereiro de 1968 e junho de 1969. Já foi publicada a edição inglesa em Londres, a francesa em Paris, e o livro está sendo traduzido para vários outros idiomas. Dada a repercussão que tem causado nos mais cultos países europeus, e tendo-se em vista que no Brasil não se poupa esforço no sentido de ombrear em todos os campos com as nações mais adiantadas do mundo, é de se esperar que este provocante livro será recebido com interesse e entusiasmo pela grande maioria dos leitores brasileiros. São Paulo, dezembro de 1969. João Ribas da Costa. Apresentação: Professor Flávio A. Pereira. Este livro, para ser escrito, informa Erich von Däniken, na introdução, precisou mobilizar uma grande coragem, igualmente indispensável a qualquer um que viesse a lê-lo. E que dizer de quem se dispusesse a prefaciá-lo? Däniken, ao longo dos seus 12 capítulos, propõe-nos cerca de 323 interrogações. É o quanto basta para situar a obra no rol dos livros polêmicas. Acontece, porém, que os tempos são de revisão e contestação, de A até Z. O momento cultural é de franca e progressiva efervescência em todos os setores de todas as ciências, da matéria e do espírito, do corpo e da sociedade, da história e do instinto. Em particular, estes são anos de profundas modificações das antigas interpretações da pré-história e arqueologia, história sagrada e exegese bíblica. Pois surgiu, nos horizontes da contemporaneidade, uma nova espécie de gnose, que vai crescendo com o estudo do realismo fantástico, do impossível, do absurdo, do anômalo, do incongruente. Mas quem não sabe que a ciência oficial, vez por outra, tem criado obstáculos ao progresso científico? Quem não aprendeu que Galileu foi condenado? Edison apedrejado? Ford combatido? Santos Dumont menosprezado? Von Braun excomungado? Mendel marginalizado? O Congresso da Sociedade para o Progresso da Ciência não chegou a declarar, em 1897, que o bisão desenhado na caverna de Moult, descrito pelo ilustre Émile Rivière, havia sido desenhado fraudulentamente pelo rapazelho Dordognez que descobriu a gruta. Os nossos são dias, na verdade, de maravilhosos prazeres intelectuais. A presença de homens na lua, homens de carne, osso e sexo, e não apenas de míticos personagens ou de literárias criaturas, teve o condão de transformar a cultura, transtornando os próprios cientistas. A astronáutica veio constituir um como que hormônio de poderoso efeito, convertendo a cultura pré-cosmonáutica numa sadia atitude de enfrentar, denodadamente, todo e qualquer problema, a começar pelo da reação dos meios ortodoxos. Não leia, o leitor, este livro, como se fora mais uma ficção científica. Não confunda as categorias em que se dividem os livros que, de uma forma ou outra, se relacionam com os campos científicos. Há 3 grandes espécies de livros ligados a esta esfera: livro de ciência, ciência consagrada, ciência feita, ciência ortodoxa, ciência adotada, livros de ficção científica, exploração sistemática do possível, invenção livre circunscrita aos cânones não da fabulística, mas da futurologia, e livros de especulação científica, estudos e indagações teóricas em torno do discutível ou inexplicado no âmbito da ciência oficialmente instituída como tal. A especulação científica não é contrária à ciência, muito menos pretende tomar-lhe o lugar. Mas também não se submete servilmente a postulados consagrados, isto seria frontalmente contrário à natureza da atitude especulativa, além de que a ciência, por mais ortodoxa que seja, vez por outra é forçada a substituir seus próprios conceitos, até então considerados inabaláveis e definitivos. O livro de Däniken pertence à categoria das obras especulativas. Ainda não é, nem pretende ser ciência.
mas é visando ao progresso da ciência que se atira com entusiasmo às mais arrojadas especulações. Para a edificação dos leitores apontarei, a seguir, alguns fatos autênticos que convém conhecer a fim de que Daniken não seja injustiçado. 1. Em 1964, o Dr. J. Melark, que dirige o Instituto Arqueológico de Ankara, descobre em Çatalhöyük, na Anatólia, vestígios de cidades que vieram revelar uma civilização de 7 a 8 mil anos antes de Cristo. Todos sabemos, a época em que se originou a civilização jamais cessou de ser datada cada vez mais para trás, à medida que a arqueologia ia progredindo. Se Champollion situara essa data no marco inicial do Egito faraônico, há 5 ou 6 mil anos, com a descoberta, 105 sumérios, a história humana veio recuar de 1000 anos. Em 1954, estávamos na conta dos 7 mil anos. Desde então, as descobertas se foram sucedendo, e o grande recuo cronológico continua. 2. Por outro lado, de acordo com o Dr. Alexandre Machak, de Nova York, os homens das cavernas já anotavam suas observações astronômicas há 35 mil anos. Numerosos vestígios, escreve o grande pré-historiador, considerados como manifestações artísticas do Paleolítico Superior e do Mesolítico, são, na verdade, registros astronômicos. Querem subversão maior do que essa? Motivos pictóricos descobertos em restos pertencentes às culturas magdaleniana e aurignaciana, interpretados até 1965 como tendo significação religiosa ou mágica, são, contudo, consignações de observações científicas, da esfera celeste. O conhecimento da esfera celeste, pelas grandes civilizações do passado, constitui um dos principais enigmas da arqueologia contemporânea, pontifica o Dr. Machak. 3. E por falar em cavernas, convém trazer à lume o professor Leroy Gourban, cuja opulenta e erudita pré-história de arte ocidental, publicada em 1965, com suas 739 fotografias deslumbrantes, veio provocar outra revolução na pré-história, pois demonstrou que os desenhos e pinturas das cavernas não estão ligados apenas à magia da caça, são símbolos masculinos e femininos complexíssimos. A humanidade pré-histórica possuía a sua própria simbologia cósmica. A caverna se organizava em função de uma metafísica ainda DISCUNHICIDA. 4. No mesmo e fatídico ano de 1965, outro erudito, Dr. Gerard Hawkins, professor de astronomia na Universidade de Boston, edita o decisivo livro, Stonehenge Decoded, em que revela a mais estarrecedora das conclusões. Graças a um computador eletrônico, descobrira Hawkins que o famoso monumento megalítico de Stonehenge, de idade estimada em 4.000 anos, tinha sido um autêntico e versátil observatório astronômico, construído, por quem? Com que instrumentos, entre os anos de 1850 e 1700 a.C. A pré-história oficial ou acadêmica ensina que as Ilhas Britânicas, naquele tempo, tinham sido habitadas por povos subdesenvolvidos em comparação com as adiantadas civilizações mediterrâneas contemporâneas. Conflito nevrálgico na ciência histórica. Stonehenge é uma pedra gigantesca não apenas na paisagem britânica, como, e sobretudo, no sapato dos pré-historiadores ortodoxos. 5. No ano seguinte, 1966, o Dr. Charles H. Gould, professor da Universidade Estadual de Keene, EUA, publica outra revolucionária brochura, Maps of the Ancient Sea Kings, Evidence of Advanced Civilization in Ice Age. Relata a importantérrima descoberta das primeiras provas testemunhais da existência de uma civilização anterior a todas as conhecidas até agora. O livro de Gould veio coroar 7 anos de pacientes pesquisas e de contínua permuta de informações com sumidades na matéria e especialistas em outros ramos das ciências. E eis o que pode ser do maior interesse para o leitor: as contundentes pesquisas de Gould haviam sido estimuladas pelas surpreendentes teses de Arlington Mallory a respeito do misterioso mapa de Peri-Reis, de que Eric von Daniken trata no capítulo 3º do presente livro. Há 10.000 anos, pelo menos,
floresceu uma adiantadíssima civilização, anterior à última glaciação, sendo plausível admitir que seu foco de irradiação tivesse se localizado, nada mais nada menos, do que no continente antártico. Se algum país criasse uma NASA para conquistar a Antártica a despeito do Tratado Internacional Restritivo e viesse a empreender ali um ativo programa de pesquisa arqueológica, na década de 70 viriam à luz fatos mais estarrecedores do que poderia ser, por exemplo, a descoberta, digamos, de uma ferramenta na cratera de França Mauro, pelos tripulantes da Apollo 13. Entenderam a comparação? 6. Mas temos mais. Em 1968, o escritor russo Alexandre Gorbulsky, em livro de apaixonante conteúdo, propôs arrojadíssima tese histórica: as grandes civilizações básicas, tanto do Velho Mundo quanto da América, desenvolveram-se a partir de um patrimônio comum, vestígio das primeiras civilizações universais brutalmente desaparecidas. Gorbulsky menciona algumas peças do imenso quebra-cabeça. Na língua falada pelas castas inferiores do povo inca havia pelo menos 1000 raízes sânscritas. A julgar pela análise serológica de fragmentos musculares de múmias incas, esse povo pertencia ao grupo sanguíneo A, absolutamente desconhecido na América até a chegada dos espanhóis, no século XVI. Os chineses, há mais de 1600 anos, conheciam e aplicavam o fenômeno da eletrólise. Textos da Índia, de 3000 anos de idade, falam numa espantosa arma cuja descrição evoca, a nós, bomba atômica. E para completar, os russos descobriram na mesma Índia um esqueleto humano de 4000 anos, portador de radioatividade superior em 50 vezes o ambiente, tudo indicando que o indivíduo havia consumido alimentos contaminados com radioatividade 100 vezes maior que a média ordinária. Explosões nucleares na antiguidade. Aqui a nova gnose resolutamente invade o campo da física nuclear e da tecnologia do átomo, da ciência ortodoxa de nossos dias. É construtivo destacar quem prefaciou o livro de Gorbulsky, o professor J. B. Fedorov, da Academia Soviética. Mais ainda, é instrutivo reter o que escreve Fedorov ali: os poetas e os céticos são igualmente indispensáveis à ciência. Quanto ao cientista, tem ele o direito de construir hipóteses audaciosas e de correr riscos. Erich von Däniken, pois, não está sozinho. Não importa que não seja um clássico erudito, um arqueólogo de profissão ou um sábio exegeta bíblico. Estamos diante de um jornalista. Só? Não. De um jornalista honesto, bem informado e, sobretudo, muito inteligente. Audacioso seria redundante falar. Como presidente da Associação Brasileira de Estudo das Civilizações Extraterrestres, ABES, dou meu aval a Erich von Däniken. Muitos, certamente, dele discordarão. Mas este é um livro para gente que deseja se preparar para a grande revelação do decênio 70. São Paulo, novembro de 1969. Professor Flávio A. Pereira. Introdução. Para escrever este livro, foi necessário mobilizar uma grande coragem que será igualmente indispensável para que alguém o leia. As teorias e provas, que ele contém, não se ajustam à arqueologia tradicional, tão laboriosamente desenvolvida e tão solidamente cimentada. Os especialistas do ramo não o levarão a sério ou colocarão na lista negra das obras que melhor seria não mencionar. De sua parte, os leigos preferirão encaramujar-se em seu mundo familiar quando verificarem que a descoberta do passado envolve maiores mistérios e requer mais audácia que uma antevisão do futuro. Não obstante, uma coisa é certa: há algo de errado no passado longínquo, que dista de nós milhões e milhões de anos. Esse passado repleto de deuses desconhecidos, que visitaram a Terra primitiva em espaçonaves por eles tripuladas. Incrível
realizações técnicas se concretizaram em tempos antiquíssimos, cujo patrimônio tecnológico, imensamente rico e variado, só parcialmente se redescobriu até agora. Há algo errado em nossa arqueologia. Por que estamos encontrando acumuladores de elétricos que datam de muitos milhares de anos? Por que nos defrontamos com seres estranhos, que usam trajes espaciais com fechos de platina? Por que achamos números com 15 casas e nenhum computador os colocou ali? Mas de que maneira aqueles homens primitivos puderam adquirir a capacidade de criar tantas coisas inacreditáveis? Há algo errado também no campo da religião. Em regra, todas elas prometem ajuda e salvação à humanidade. Os deuses primitivos fizeram igualmente as mesmas promessas. Por que não as cumpriram? Por que usaram armas avançadíssimas para combater atrasadíssimos povos? E por que planejaram seu aniquilamento? Familiarize-nos com a perspectiva de que nosso mundo de ideias, forjado e desenvolvido durante milênios, está para desmoronar. Poucos anos de acurada pesquisa foram suficientes para arrasar os redutos mentais em que tranquilamente vivíamos. Conhecimentos até há pouco escondidos em bibliotecas e arquivos de sociedades secretas estão sendo agora revelados. A era das conquistas espaciais já não comporta segredos. As incursões no espaço, que visam a descoberta de outros corpos celestes, também nos levam ao passado longínquo. Deuses e sacerdotes, reis e heróis emergem de trevas abissais. Podemos intimá-los a desvendarem seus segredos, pois temos meios de tudo descobrir sobre nosso passado, sem quaisquer hiatos, se a isso realmente nos dispusermos. Modernos laboratórios devem tomar a seu cargo toda a pesquisa de natureza arqueológica. Os arqueólogos devem examinar com aparelhos hipersensíveis de medição as áreas em que se desenvolveram civilizações há muito tempo extintas. Sacerdotes, que buscam a verdade, têm de voltar, uma vez mais, a duvidar de tudo quanto está firmemente estabelecido. Os deuses do nebuloso passado deixaram inumeráveis pistas que só hoje podemos decifrar e interpretar, pela primeira vez, porque o problema das viagens interplanetárias, tão característico de nossa época, já não era problema, mas realidade rotineira, para homens que viveram há milhares de anos. Pois eu afirmo que nossos antepassados receberam visitas do espaço sideral na mais recuada antiguidade, embora não me seja ainda possível determinar a identidade dessas inteligências extraterrenas, ou o ponto exato de sua origem no universo. Não obstante, proclamo que aqueles estranhos aniquilaram parte da humanidade existente na época e produziram um novo, senão o primeiro Homo sapiens. Esta afirmativa é revolucionária. Abala até os alicerces um acabouço mental que parecia tão solidamente construído. Meu objetivo é tentar fornecer provas de sua veracidade. Erich von Däniken. Capítulo I. Há outros seres inteligentes no cosmo. Há inteligência extraterrenas. É possível vida sem oxigênio. Há vida em ambientes que seriam letais para o homem. Será admissível que nós, habitantes deste mundo do século XX, não somos os únicos entes vivos, de espécies semelhantes, em todo o universo. A Terra é o único corpo celeste que abriga seres semelhantes a nós. Eis a resposta que parece correta e convincente, uma vez que nos museus ainda não há qualquer homúnculo extraterreno, exposto à nossa visitação. Entretanto, uma floresta de pontos de interrogação se agiganta cada vez mais, à medida que estudamos, com maior profundidade, os resultados das mais recentes pesquisas. De acordo com os astrônomos, umas 4.000 estrelas podem ser percebidas à vista desarmada, numa noite serena. Já a luneta de modesto observatório astronômico traz quase 2 milhões delas ao alcance da visão, enquanto o moderno telescópio de espelho refletor aproxima a luz de bilhões de sóis, miríades de pontos de luz na Via Láctea. Mas, nas dimensões ilimitadas do cosmo,
Esse nosso conjunto de estrelas é parte insignificante de um sistema estelar incomparavelmente maior, um conglomerado de vias lácteas. Poder-se-ia dizer contendo cerca de 20 galáxias dentro de um raio de 1,5 milhão de anos-luz. Um ano-luz é igual à distância que a luz percorre em um ano. Isto é, 300.000 x 60x 60x 24x 365 km, ou sejam, 9,5 trilhões de quilômetros, aproximadamente. Embora vastíssimo, esse número de estrelas é ainda muito pequeno, em comparação com o que contém muitos milhares de galáxias espiraladas que o telescópio eletrônico revelou. Isto é apenas o que se descobriu até agora, devo ressaltar, porque as pesquisas nesse campo mal começaram. O astrônomo Alan Shapley calcula que há cerca de 1020 estrelas ao alcance de nossos atuais telescópios, numeral um seguido de 20 zeros, isto é, 100 quintilhões de estrelas. Quando Shapley atribui sistema planetário a apenas uma, em cada grupo de 1000 estrelas, temos de admitir que estabelece proporção muito cautelosa. Se continuarmos a especular com base nessas estimativas, imaginando a existência de condições indispensáveis à vida numa só estrela em cada 1000 que centralizarem sistemas planetários, ainda encontraremos uma cifra fantástica: 1014. Pergunta Shapley: quantos corpos celestes, nesse número astronômico, possuirão atmosfera apropriada à vida? 1 em 1000. Isso ainda nos garantiria o número incrível de 1011 astros portadores dos requisitos necessários à vida. Embora se conjeture que a vida se produziu num só desses astros em cada milhar, ainda assim restam 100 milhões de planetas em que podemos admitir a existência de seres vivos. Esses cálculos se baseiam na aparelhagem e técnicas hoje disponíveis, mas não devemos esquecer que tais meios de pesquisa estão sendo constantemente aperfeiçoados. De acordo com a hipótese do bioquímico Dr. S. Muller, os processos biológicos e as condições que lhes são indispensáveis possivelmente se desenvolveram mais rapidamente em alguns daqueles planetas do que na Terra. Se aceitarmos essa audaciosa ideia, civilizações mais avançadas que a nossa podem ter evoluído em 100.000 planetas. O professor Dr. Willy Ley, conhecido vulgarizador de conhecimentos científicos e amigo de Wernher von Braun, disse-me em Nova York: o número aproximado de estrelas, somente em nossa Via Láctea, sobe a 30 bilhões. A suposição de que nossa galáxia contém, pelo menos, 18 bilhões de sistemas planetários, é admitida pelos astrônomos da atualidade. Se tentarmos reduzir essas cifras tanto quanto possível, e imaginarmos que as distâncias no interior de sistemas planetários são reguladas de tal modo que somente num caso entre 100 existe planeta em órbita na ecosfera de seu próprio Sol, tudo isso ainda deixará 180 milhões de planetas capazes de manter a vida. Se, em prosseguimento, supusermos que, entre os planetas assim capacitados, somente num deles, em cada centena, o potencial vitalizante haja sido aproveitado, ainda teremos 1.800.000 planetas com seres vivos. Admitamos, para concluir, que num só planeta, entre 100 com seres vivos, existam criaturas com grau de inteligência semelhante ao do Homo sapiens. Pois esta última conjectura ainda garante para nossa Via Láctea o enorme número de 18.000 planetas com vida inteligente semelhante à nossa. Considerando-se que as mais recentes computações evidenciam a existência de 100 bilhões de estrelas fixas em nossa Via Láctea, a lei da probabilidade nos aponta cifras muito mais altas que as usadas pelo professor Ley em seu cauteloso cálculo. Deixando de lado números fantásticos e galáxias mal conhecidas, podemos concluir que há 18.000 planetas relativamente próximos de nós que oferecem condições necessárias à vida, similares às que existem na Terra. Entretanto, poderíamos ir à frente em nossas especulações e imaginar que apenas 1% daqueles planetas seja efetivamente habitado. Ainda haveria 180 deles. Já não há dúvida sobre a existência de planetas muito assemelhados à Terra, quer quanto à gravidade e composição atmosférica, quer quanto à flora e, possivelmente, até à fauna.
Mas, será essencial que os planetas devam ter condições semelhantes às da Terra para que neles exista vida. A ideia de que a vida só pode florescer sob as condições terrestres foi invalidada pela pesquisa. É erro acreditar que a vida não pode existir sem água e sem oxigênio. Até mesmo na própria Terra há formas viventes que não precisam de oxigênio, são as bactérias anaeróbias. Pequena porção de oxigênio já é mortal para elas. Então, por que não haveria mais altas formas de vida num ambiente sem oxigênio? Pressionados pelos conhecimentos novos que surgem a cada dia, teremos de atualizar a imagem mental que formamos do mundo. A investigação científica, até recentemente concentrada apenas na Terra, promoveu nosso próprio mundo à categoria de planeta ideal. Não é demasiadamente quente, nem exageradamente frio, contém água em abundância, dispõe de limitada quantidade de oxigênio, os processos orgânicos rejuvenescem a natureza constantemente. Mas, em realidade, é absolutamente insustentável a suposição de que a vida só possa existir e desenvolver-se em planeta similar ao nosso. Calcula-se que vivem na Terra 2 milhões de espécies diferentes de seres vivos. Desse conjunto, e aqui se trata, novamente, de estimativa, são conhecidas cientificamente 1.200.000 espécies. E entre essas formas de vida, que a ciência conhece, há milhares que deveriam ser incapazes de viver, de acordo com os ensinamentos que atualmente ainda prevalecem. As premissas de que partimos para estabelecer condições mínimas de vida têm de ser revistas e novamente testadas. Por exemplo, poder-se-ia pensar que a água altamente radioativa é sempre isenta de germes. Mas, na realidade, há certas espécies de bactérias que se adaptam à água letal que circula pelos reatores nucleares. Uma experiência realizada pelo Dr. Siegel chega às raias da fantasmagoria. Reproduziu ele, em seu laboratório, as condições atmosféricas de Júpiter e cultivou bactérias, como também minúsculos acarinos, na mencionada atmosfera, que não possui um só dos requisitos que até agora enumeramos como indispensáveis à vida. A amônia, metano e hidrogênio não exterminaram aqueles seres vivos. As experiências de Hinton e Bloom, entomologistas da Universidade de Bristol, também alcançaram resultados surpreendentes. Os dois cientistas desidrataram uma espécie de pequeninos mosquitos a temperatura de 100 graus Celsius. Logo após, imergiram seus diminutos cobaios em hélio líquido que, como se sabe, é tão frio como o espaço. Depois de os submeter à poderosa radiação, fizeram-nos retornar às suas condições normais de vida. Os ditos insetos nada perderam de suas funções biológicas e produziram mosquitinhos perfeitamente sadios. Estamos igualmente informados sobre bactérias que vivem em vulcões, assim como sobre outras que se alimentam de pedra ou produzem ferro. A floresta de pontos de interrogação continua, pois, a crescer cada vez mais. Há experiências em andamento nos laboratórios de muitos centros de pesquisa. Continuam a acumular-se novas provas de que a vida de maneira alguma se condiciona aos requisitos anteriormente fixados. Julgou-se, durante séculos, que o universo inteiro estivesse sujeito às mesmas leis e condições que prevalecem na Terra. Tal convicção distorceu e turvou nossa forma de ver as coisas, colocou antolhos nos investigadores científicos que, sem hesitação, adotaram nossos moldes e sistemas de pensamento para contemplar o espaço exterior. Teilhard de Chardin, o pensador que marcou sua época, sugeriu que somente o fantástico tem a possibilidade de ser real no cosmos. Se nossa maneira de pensar fosse aplicada em direção inversa, isto é, considerando as coisas da Terra como vistas de muito longe no espaço, seres inteligentes, nascidos noutro planeta, julgariam indispensáveis à vida as condições prevalecentes no planeta deles. Se vivessem a uma temperatura de 150 a 200 graus centígrados abaixo de zero, pensariam que tais temperaturas, incompatíveis com o tipo de vida que conhecemos, são indispensáveis à vida noutros planetas. Isto corresponderia aos processos lógicos com que temos tentado eliminar as trevas do passado. Se quisermos manter nosso respeito próprio, deveremos ser racionais e objetivos. Em todas as épocas,
as teorias audaciosas sempre pareceram visionárias. Mas, quantas fantasias já se tornaram, há tanto tempo, realidades comuns da rotina diária? Por certo, os exemplos dados aqui visam a evidenciar as mais remotas possibilidades. Entretanto, quando fatos aparentemente improváveis, que nem podemos imaginar, hoje, forem demonstrados como serão em toda a sua veracidade de coisa realmente acontecida, as barreiras desmoronarão, permitindo livre acesso às impossibilidades que o cosmo ainda esconde. As gerações futuras encontrarão no universo formas de vida jamais sonhadas. Não existiremos nessa época, para testemunhá-lo, mas nossos descendentes terão de aceitar o fato de não serem as únicas, e certamente, nem mesmo as mais antigas, inteligências no espaço cósmico. Calcula-se que a idade do universo situa-se entre 8 e 12 bilhões de anos. Os meteoritos mostram traços de matéria orgânica, quando observados ao microscópio. Bactérias com milhões de anos de idade despertam novamente para a vida. Espórulos flutuantes são impelidos pela luz de um sol qualquer para as profundezas do espaço, e chega um tempo em que são capturados pela força gravitacional de algum planeta. Vidas novas vêm se desenvolvendo assim, num ciclo perpétuo de criação, há muitos milhões de anos. Cuidadosos e repetidos exames de toda espécie de rochas, recolhidas nas diferentes partes do globo, provam que a crosta terrestre formou-se há cerca de 4.000 milhões de anos. Sim, e tudo quanto a ciência sabe é que algo semelhante ao homem já existia há 1 milhão de anos. Desse gigantesco rio do tempo, ela só conseguiu represar um insignificante arroio de 7.000 anos de história humana, à custa de muita canseira, muita aventura e elevada dose de curiosidade. Mas, que são 7.000 anos de história humana, comparados com milhares de milhões de anos da história do universo? Nós, os modelos da criação, levamos 400.000 anos para atingir nosso atual estágio biológico e nosso presente nível mental. Quem pode apresentar prova concreta de que outro planeta não poderia proporcionar condições favoráveis para mais rápido desenvolvimento de inteligências similares ou distintas da nossa? Existe alguma razão em virtude da qual não possa haver competidores noutro planeta, que sejam iguais ou superiores a nós? Temos alguma base para eliminar essa possibilidade. Entretanto, isso é o que temos feito até hoje. Quantas vezes tem desmoronado os pilares de nossa sabedoria? Centenas e centenas de gerações acreditaram piamente que a Terra era plana. A firme convicção de que o Sol girava ao redor da Terra manteve-se inabalável durante milhares de anos. Estamos ainda seguros de que a Terra é o centro de tudo, apesar de ter sido provado que nosso planeta é um apagado corpo celeste de pequenas dimensões, que vagueia 30.000 anos-luz de distância do centro da Via Láctea. Chegou o tempo de admitirmos nossa insignificância, descobrindo o infinito no cosmo inexplorado. Só então teremos consciência de que não passamos de minúsculas formigas no vasto complexo do universo. Mas, sem que pese tudo isso, nosso futuro e nossas possibilidades estão nas profundezas do espaço, lá onde os deuses disseram que estariam. Somente após ter visualizado o que nos reserva o futuro disporemos de força e determinação suficientes para investigar o passado de maneira honesta e imparcial. Capítulo 2. Quando nossa espaçonave pousou. A viagem fantástica de uma nave espacial para o cosmo. Deuses chegam em visita. Vestígios que o vento não leva. Júlio Verne, o avô de todos os novelistas de ficção científica, tornou-se, afinal, um narrador de aventuras facilmente aceitáveis. O produto de seu maravilhoso poder imaginativo já não é mais ciência de ficção, ao contrário, foi consideravelmente superado. Os astronautas de nossos dias efetuam a viagem ao redor do mundo em pouco mais de 80 minutos, e não em 80 dias.
Neste capítulo, iremos resumir o que possivelmente acontecerá numa imaginária viagem que só espaçonaves do futuro poderão efetuar. Mas tal excursão, embora assombrosa, será de fato realizável dentro de menos décadas que as decorridas entre a concepção de Júlio Verne, então utópica, de uma volta ao redor do mundo em 80 dias, e a realidade de hoje, que nos apresenta astronaves rodeando o globo em 86 minutos apenas. Não pretendemos, porém, valer-nos de períodos de tempo assim tão curtos. Vamos supor que nossa espaçonave partiria da Terra, em direção a uma distante e desconhecida estrela, somente daqui a 150 anos. Essa nave espacial deveria ser, sem dúvida, tão grande quanto um transatlântico atual. Em consequência, teria um peso inicial de 100.000 toneladas, correspondendo 99.800 toneladas a combustível e 200 a carga útil efetiva. Impossível. Não. Hoje em dia, já poderíamos montar uma espaçonave, peça por peça, em pleno espaço, enquanto tudo estivesse a girar em órbita, ao redor de um planeta. Entretanto, esse trabalho de montagem no espaço será desnecessário em menos de 2 décadas, porque será possível construir uma imensa astronave na Lua e lançá-la ao espaço. Além disso, as pesquisas básicas em torno da propulsão de futuros foguetes prosseguem aceleradamente. Os foguetes de amanhã serão propelidos por meio de motores nucleares e viajarão a uma velocidade quase igual à da luz. Uma solução nova e muito audaciosa se concretizará no foguete impulsionado por meio de fótons. A praticabilidade de se construir tal engenho já foi demonstrada em experiências físicas realizadas com partículas elementares. O combustível especial levado a bordo do foguete permitirá chegar tão perto da velocidade da luz que os efeitos da relatividade, especialmente a diferenciação entre o tempo no ponto de lançamento e o tempo na própria astronave, se farão sentir em sua plenitude. O combustível irá sendo transformado, progressivamente, em radiação eletromagnética e, sob tal forma, expelido como se procedesse de um conglomerado de jatos, mas com a velocidade da luz. Teoricamente, uma espaçonave equipada com fóton-propulsores pode alcançar 99% da velocidade da luz. A essa velocidade, as fronteiras do nosso sistema solar serão franqueadas com a rapidez do raio. É uma ideia estonteante. Mas nós, que nos encontramos no limiar de uma nova era, devemos ter presentes, em nosso espírito, os passos de gigante com que a tecnologia assombrou também nossos avós, pois eram igualmente de estarrecer, naquela época, as estradas de ferro, a eletricidade, o telégrafo, o primeiro automóvel, o primeiro aeroplano. Houve uma primeira vez em que nós mesmos nos espantamos ao ouvir melodias que pareciam vir através do ar, ao tomar contato com a televisão, em branco e preto e, depois, em cores, ao presenciar o lançamento de naves espaciais, ao receber dados e fotografias procedentes de satélites artificiais em órbita ao redor da Terra e de outros corpos celestes. Os filhos de nossos filhos farão viagens interestelares e realizarão pesquisas cósmicas nas escolas técnicas das universidades. Sigamos, porém, a viagem de nossa imaginária astronave, em direção a uma distante estrela. Certamente, seria divertido tentar prever os recursos de que se utilizará a tripulação para matar o tempo durante o percurso. Por enormes que possam ser as distâncias vencidas pelos astronautas e por mais lento que acaso pareça o arrastar do tempo para os que ficarem na Terra, o fato é que estarão sempre a produzir-se os efeitos da teoria da relatividade de Einstein. Pode parecer incrível, mas o tempo, a bordo de uma espaçonave em viagem, com velocidade próxima da luz, passa mais vagarosamente do que na Terra ou na Lua. 2.1 CVTT igual. Se a astronave viajar a 99% da velocidade da luz, transcorrerão somente 14 anos, 1 mês e 6 dias e meio para a tripulação em viagem, enquanto se escoarem 100 anos para todos quantos tiverem ficado na Terra. A diferença de tempo entre o dos viajantes e o da população terrestre pode ser calculada por meio da seguinte fórmula, deduzida das transformações de Lorentz. Nessa fórmula,
T igual tempo dos viajantes espaciais, T igual tempo na Terra, V igual velocidade da astronave, C igual velocidade da luz. A velocidade de voo da espaçonave pode ser calculada por meio da equação básica de foguetes, estabelecida pelo professor Akira. CW TCW TWV2 11 multiplicação mais igual. Nessa equação, V igual velocidade, W igual rapidez de emissão do jato, I igual velocidade da luz, T igual carga inicial de combustível. Ao aproximar-se a astronave do Sol distante que era seu alvo, os tripulantes certamente estudarão um novo sistema planetário, verificarão as posições dos diversos planetas, procederão a análises espectrais, medirão as forças gravitacionais e calcularão as diferentes órbitas. Finalmente, escolherão, para nele descer, o planeta cujas condições mais se assemelharem às da Terra. Se nossa espaçonave já dispuser, então, somente de sua carga útil efetiva, pelo fato de ter sido consumida a totalidade do combustível após um percurso de, por exemplo, 80 anos-luz, uma das primeiras e mais importantes preocupações da tripulação será a de reabastecer os tanques com material físsil, logo que tiver desembarcado. Vamos, pois, supor que o planeta escolhido é semelhante à Terra. Já ficou dito que tal suposição nada tem de impossível ou absurdo. Suponhamos, também, que a civilização do planeta visitado passa pelo estágio de desenvolvimento em que se encontrava a Terra há 8.000 anos passados. Em nossa hipótese, esse fato já teria sido confirmado graças a observações feitas por meio da aparelhagem de bordo, muito antes de a astronave tocar o solo. Naturalmente, nossos viajantes espaciais terão escolhido, com antecedência, para a cooperação descida, um ponto suficientemente próximo de uma boa fonte de material físsil. Os aparelhos deles indicam, rápida e seguramente, as encostas montanhosas onde existe urânio. A descida efetua-se de acordo com os planos. Então, nossos viajantes cósmicos veem alguns seres completamente absorvidos na fabricação de instrumentos de pedra, observam outros, enquanto caçam e derrubam as presas atirando-lhes lanças, rebanhos de ovelhas e cabras pastam na planície, oleiros primitivos estão a modelar utensílios simples, de uso doméstico. É estranho o quadro com que se defrontam nossos astronautas. Mas que poderão pensar os atrasados habitantes daquele planeta, a respeito da monstruosidade que acaba de pousar no solo, e dos seres que estão descendo dela? Não nos esqueçamos de que também nós éramos semi-selvagens 8.000 anos atrás. Não é de surpreender que os selvagens, diante de uma visão terrífica, escondam suas faces no pó e não ousem sequer levantar os olhos. Até este dia, adoraram o sol e a lua. E agora, algo aconteceu que faz tremer o mundo, os deuses desceram do céu. Escondidos a prudente distância. Os habitantes do planeta observam nossos astronautas, que usam chapéus estranhos, dotados de varetas, capacetes com antenas, deslumbram-se quando a noite se torna clara como o dia, holofotes, aterrorizam-se quando os visitantes se elevam ao ar sem qualquer esforço, pequenos motores a jato fixados no cinto, novamente ocultam no chão suas pobres cabeças, quando animais, desconhecidos e fora do comum, sibilam, zumbem e roncam no ar, helicópteros e outros veículos aéreos para fins diversos, e finalmente, fogem para o mais seguro refúgio, no fundo de suas cavernas, quando se faz ouvir terrificante estrondo, que ecoa nas serras como atordoante trovoada, explosão experimental. Indubitavelmente, aos olhos dessa gente inculta, nossos astronautas se apresentam como deuses onipotentes. Dia a dia, os viajantes espaciais prosseguem no seu árduo trabalho. Algum tempo depois,
uma delegação de sacerdotes ou feiticeiros se aproxima do astronauta, que instintivamente é identificado como chefe, a fim de entrar em contato com os deuses. A comissão traz presentes para homenagear os visitantes. É concebível que nossos astronautas hajam rapidamente aprendido a língua local com o auxílio de um computador, e estejam habilitados a agradecer a cortesia recebida. Entretanto, embora tentem explicar, no próprio idioma dos selvagens, que ali não desceu Deus algum, que nenhum ser mais alto, digno de adoração, os está visitando, tais explicações não surtem o menor efeito. Nossos incultos amigos simplesmente não lhes dão crédito. Os viajantes espaciais vieram das estrelas, obviamente, dispõem de inexcedível poder e são capazes de operar milagres espetaculares. Eles têm de ser deuses. Também é pura perda de tempo tentar explicar-lhes qualquer tipo de auxílio que possam oferecer. Tudo isso está muito além da compreensão desse povo, que foi invadido de maneira tão súbita e aterrorizante. Embora seja impossível imaginar tudo quanto vem a acontecer nos dias subsequentes à chegada dos viajantes espaciais, as seguintes ocorrências podem muito bem figurar entre as previsíveis de maior probabilidade. Parte da população seria atraída e treinada a trabalhar em crateras formadas por explosões, com o fim de procurar e coletar matéria físsil, indispensável à viagem de volta à Terra. O mais inteligente dos autóctones seria eleito rei. Como símbolo visível do poder, receberia um aparelho de rádio, transceptor, por meio do qual poderia entrar em contato e logo falar com os deuses, a qualquer momento. Nossos astronautas tentariam ensinar aos nativos os mais simples rudimentos de civilização, assim como alguns princípios de moral, a fim de tornar possível o estabelecimento e aceitação de certa ordem social. Algumas mulheres, especialmente selecionadas, seriam fertilizadas pelos astronautas. Assim, surgiria uma nova raça, capaz de saltar alguns degraus da evolução natural e desenvolver-se num estágio superior, sem passar pelas fases intermediárias. Sabemos, pela lentidão de nosso próprio desenvolvimento, quanto tempo ainda deveria decorrer para que aquela nova raça chegasse a dispor de especialistas espaciais. Por isso, nossos astronautas, antes de retornar à Terra, cuidariam de assinalar sua passagem por meio de sinais visíveis e claros que, entretanto, somente uma sociedade altamente desenvolvida sob o ponto de vista técnico e matemático estaria habilitada a interpretar muitíssimo tempo depois. Seria fadada ao insucesso qualquer tentativa de prevenir aqueles nossos pupilos quanto aos males e perigos a que estariam sujeitos ao longo de sua evolução. Ainda que os fizéssemos ver filmes documentários dos horrores inerentes às guerras terrestres e às explosões atômicas, isso não os impediria de cometer as mesmas loucuras, como agora não consegue que a humanidade, quase toda, pare de brincar com o destruidor fogo da guerra. Quando nossa astronave finalmente desaparece nas névoas do espaço, intensificam-se os comentários daqueles selvagens sobre o inaudito milagre. Os deuses estiveram aqui. As ideias se simplificam e se distorcem ao serem expressas em sua rude linguagem. E a narrativa do prodígio se transforma em saga que será transmitida a seus filhos e filhas, enquanto os presentes, aparelhos e mais objetos deixados pelos astronautas, se erigem à categoria de relíquias sagradas. Se aqueles nossos amigos já tiverem dominado a técnica da escrita, farão um registro do que aconteceu, estranho, fantástico, milagreiro. Seus textos ilustrados narrarão e mostrarão que deuses, vestidos de ouro, desceram do céu num barco voador e chegaram até o chão, ao som de trovões ensurdecedores. Descreverão os veículos que os deuses usavam em solo firme ou sobre o mar, assim como as armas, que pareciam mobilizar o poder do próprio raio. E registrarão, também, a promessa que os deuses fizeram de voltar um dia. Com martelo e buril cinzelarão grandes pedras, numa tentativa de gravar para a posteridade a visualização dos seres e coisas inacreditáveis que marcaram indelevelmente um curto período de suas vidas. Indefinidos vultos de gigantes, com capacetes ornados de varetas e carregando fardos apoiados à frente do tórax. Bolas que circulam pelo ar,
levando irreconhecíveis passageiros comodamente sentados. Bastões que emitem raios como se fossem sóis. Estruturas estranhas, semelhantes a enormes insetos, que procuram reproduzir o aspecto de veículos diversos. Nada limita a fantasia ao ilustrar-se a visita dos astronautas. Veremos, mais adiante, quais são os vestígios que resistiram ao tempo, dentre os muitos que nos deixaram os deuses, quando passaram pela Terra na mais distante antiguidade. É certamente fácil gizar o subsequente desenvolvimento do planeta visitado por nossa espaçonave. Os habitantes muito aprenderam, ao observar clandestinamente os deuses, o ponto onde pousou a astronave será declarado lugar sagrado, centro de peregrinação, onde os feitos heróicos dos deuses serão exaltados em cânticos sacros. Pirâmides e templos serão aí construídos, de acordo com indicações astronômicas, evidentemente. A população cresce e se espalha, sobrevêm guerras que devastam o local em que estiveram os deuses, e então, surgem gerações muito posteriores que redescobrem e escavam os lugares sagrados e tentam interpretar os sinais encontrados. Esse é o estágio a que chegamos. Agora, que podemos desembarcar homens na Lua, somos capazes de encarar sem vertigem as viagens espaciais. Sabemos o efeito que o súbito aportamento de um imenso navio à vela produziu entre selvagens, por exemplo nas ilhas dos mares do sul. Conhecemos a tremenda influência que um homem como Cortés, procedente de outra civilização, exerceu entre os povos primitivos da América do Sul. Podemos, pois, avaliar, embora imperfeitamente, o terrível impacto que teria causado a incursão de astronave extraterrena nos tempos pré-históricos. Devemos agora lançar os olhos a outro grande conjunto de pontos de interrogação, a longa série de enigmas indecifrados. Fazem sentido como vestígios de visitantes espaciais da pré-história. Guiam-nos a um melhor conhecimento do passado, e apesar disso, relacionam-se com nossos planos para o futuro. Capítulo 3. O mundo improvável do inexplicado. Mapas geográficos de 11.000 anos de idade. Aeroportos pré-históricos. Pistas de aterrissagem para os deuses. A cidade mais antiga do mundo. Quando é que a rocha se desintegra? Quando a maré chegou. A mitologia dos sumérios. Ossos que não procedem de macacos. Será que todos os desenhistas da antiguidade tinham o mesmo tique? Recebiam nossos antepassados visitas do espaço cósmico? Baseiam-se em premissas falsas certas partes da arqueologia? Temos um passado fantástico. Nosso passado histórico foi recomposto por meio de conhecimentos indiretamente obtidos. Escavações, velhos alfarrábios, desenhos em cavernas, lendas e outros elementos desse gênero foram usados para se construir uma hipótese aceitável. Todo esse material serviu para se produzir um mosaico impressionante e atraente que, entretanto, seguiu as linhas de um quadro mental preconcebido, de acordo com o qual foram assentadas as diferentes partes, não raro com remendos de argamassa por demais visíveis. Determinado acontecimento deveria ter ocorrido desta ou daquela forma. De certa forma, precisamente, e não de outra. Era só querer, e havia ocorrido assim, e não de maneira diversa. Temos o direito, e não menos, o dever de manter sob perpétua dúvida as estruturas tradicionais de pensamento, bem como qualquer hipótese engenhosa, por mais que, apenas como tal, pareça explicar um mistério ainda não desvendado. Se as ideias em curso não equinócios, as estações do ano, as posições da Lua em cada hora,
mesmo levando em conta a rotação da Terra? Esta pergunta não é hipotética. Tal calendário existe. Foi encontrado na lama seca de Tiahuanaco. É um achado desconcertante. Põe em relevo fatos irrefutáveis, e prova, se nossas convicções admitem tal prova, que os elaboradores desse calendário tinham um nível de cultura superior ao nosso. Outra descoberta fantástica foi a do grande ídolo. Este monólito de arenito vermelho tem mais de 7 metros e pesa umas 20 toneladas. Foi achado no Velho Templo. Coloca-nos, novamente, diante de uma contradição. A qualidade e precisão de centenares de símbolos gravados por todo o ídolo não se ajustam à técnica primitiva que presidiu a construção do edifício em que ele foi alojado. De fato, o edifício é conhecido como Velho Templo exatamente em razão do primitivismo que caracteriza a técnica com que foi construído. H.S. Bellamy e T. Allen, em seu livro O Grande Ídolo e Tiahuanaco, deram razoável interpretação aos mencionados símbolos, que julgam ser o registro de um enorme conjunto de conhecimentos astronômicos, baseados, aliás, no conceito de que a Terra é um esferoide. Concluem, ainda, que o registro se encaixa perfeitamente na Teoria dos Satélites, de Oerbigir, publicada em 1927, portanto, 5 anos antes de se descobrir o ídolo. Essa teoria sustenta que a Terra capturou um satélite. À medida em que ia sendo atraído para mais perto, sua influência diminuía a velocidade de revolução da Terra. Afinal, o satélite desintegrou-se e foi substituído pela Lua. Os símbolos existentes no ídolo registram exatamente os fenômenos astronômicos que teriam ocorrido se, na ocasião do acontecimento configurado pela hipótese, o satélite estivesse dando 425 voltas ao redor da Terra durante um ano de 288 dias. Aqueles autores sentiram-se forçados a admitir que aquela documentação epigráfica retrata o estado do céu, a nosso redor, há 27 mil anos passados. E dizem textualmente, em geral, as inscrições do ídolo dão-nos a impressão de que foram feitas também como um documento para gerações futuras. Aqui, evidentemente, está um caso de grande antiguidade que exige melhor explicação que a de um Deus primevo. Se essa interpretação dos símbolos pode ser confirmada, devemos indagar se todo aquele conhecimento sobre os astros foi desenvolvido por gente que ainda tinha muito que aprender no campo da arquitetura, ou se aquela ciência astronômica procedeu de fontes extraterrenas. Em qualquer dos casos, a existência e registro de conhecimentos tão avançados como os que se demonstram no ídolo e no calendário são fatos que realmente nos deixam aturdidos. A cidade de Tiahuanaco está cheia de segredos. Situa-se a mais de 4.000 metros de altitude e dista muitos quilômetros de qualquer outra coisa digna de menção. Partindo de Cusco, Peru, atinge-se a cidade e os locais de escavação após uma viagem de vários dias, por ferrovia e barco. O panorama, que se observa no Planalto, parece de outro planeta. Qualquer esforço físico é uma tortura para quem não é dali. A pressão atmosférica é cerca de metade da verificada ao nível do mar, de sorte que o oxigênio disponível é correspondentemente mais escasso. Entretanto, uma cidade imensa floresceu nesse planalto. Não há tradições autênticas sobre Tiahuanaco. Talvez devêssemos alegrar-nos pelo fato de que, neste caso, não é possível encontrar respostas aceitáveis usando as muletas da velha sabedoria ortodoxa. Sobre as ruínas, que são incrivelmente antigas, quanto sejam, exatamente, é coisa que ainda não se sabe, pairam as névoas do passado, o desconhecimento e o mistério total. Blocos de arenito com o peso de 100 toneladas são encimados por outros blocos, de 60 toneladas. Superfícies lisas com canaletes exatíssimos ligam-se a gigantescas pedras de cantaria, seguras entre si por grampos de cobre, curiosidade essa que nunca se havia encontrado antes em parte alguma da antiguidade. E todos os trabalhos de pedra estão executados com extremo capricho. Em blocos que pesam 10 toneladas, encontram-se furos de 2,5 metros de comprimento, cuja finalidade até agora não foi possível explicar. Nem as lajes desgastadas, de tão palmilhadas, com 5 metros de comprimento, e talhadas de uma só pedra,
contribuem para a decifração da charada oculta por Tiahuanaco. Desordenadamente, espalhados no solo, quais brinquedos, provavelmente por uma catástrofe de proporções inimagináveis, encontram-se condutores de água feitos de pedra, com 2 metros de comprimento, 0,5 metro de largura e de altura aproximadamente igual. Esses achados surpreendem pelo seu acabamento exato. Será que nossos antepassados de Tiahuanaco não tinham coisa melhor a fazer do que lapidar, sem ferramentas, durante anos, condutores de água com precisão tal que nossos modernos produtos de cimento armado nem de longe conseguem imitar? Em um pátio, hoje restaurado, existe uma grande quantidade de cabeças de pedra que, observadas com atenção, representam uma reunião das raças mais desencontradas, rostos de lábios finos ou grossos, de narizes afilados ou curvos, de orelhas delicadas ou grosseiras, de traços suaves ou angulosos. Sim, e algumas cabeças portam estranhos capacetes. Quererão todos esses vultos estranhos e exóticos trazer-nos uma mensagem, que nós, inibidos por obstinação e preconceito, não podemos ou não queremos entender. Uma das grandes maravilhas arqueológicas da América do Sul é a monolítica Porta do Sol, de Tiahuanaco, escultura gigantesca, talhada de um único bloco, que mede 8 metros de altura e quase 5 de largura. O peso dessa obra de entalhador de pedra é calculado em mais de 10 toneladas. Em 3 fileiras, 48 figuras quadradas flanqueiam um ser que representa um deus em voo. O que diz a lenda sobre a cidade misteriosa de Tiahuanaco? Ela menciona uma espaçonave dourada, procedente das estrelas. Nela veio uma mulher Orjana, era seu nome, para cumprir a missão de tornar-se mãe primeva da terra. Orjana, que possuía 4 dedos apenas, ligados entre si por nadadeiras, deu à luz 70 filhos terrestres, regressando em seguida às estrelas. De fato, encontramos em Tiahuanaco desenhos em rochas que mostram seres de 4 dedos. A idade de tais desenhos não pode ser fixada. Nenhum ser humano de qualquer período cronológico, conhecido nosso, viu Tiahuanaco a não ser em ruínas. Qual o segredo que nos oculta essa cidade? Qual a mensagem de outros mundos que no Planalto boliviano espera sua decifração? Não há explicação plausível nem sobre a origem, nem sobre o fim dessa cultura. Isso, naturalmente, não impede que alguns arqueólogos temerários e seguros de si afirmem ter o conjunto de ruínas à idade de 8.000 anos. Deduzem eles essa idade de algumas ridículas figurinhas de barro que, de modo algum, têm algo em comum com a época dos monólitos. É uma atitude comodista. Colam-se alguns cacos velhos, anda-se à procura de algumas culturas situadas nas vizinhanças, coloca-se uma etiqueta sobre o achado restaurado, e abracadabra, novamente tudo se enquadra às mil maravilhas no sistema de pensamento tradicional. Esse método, por certo, é imensamente mais simples do que arriscar-se à ideia de uma técnica embaraçante ou até a de cosmonautas na mais recuada antiguidade. Pois isso complicaria as coisas desnecessariamente. Não nos esqueçamos de Sacsayhuama. Não me refiro aqui às fantásticas instalações de fortificação dos Incas, situadas poucos metros acima da atual Cusco, nem aos blocos monolíticos de mais de 100 toneladas de peso, nem aos terraços murados de 500 metros de comprimento e 18 de altura, diante dos quais estaca hoje o turista e tira uma foto de lembrança. Estou falando da Sacsayhuama desconhecida, situada à distância de um escasso quilômetro apenas da conhecida fortificação incaica. Nossa imaginação não basta para conceber que recursos técnicos nossos antepassados terão usado para extrair da pedreira um bloco monolítico de rocha com mais de 100 toneladas de peso, como para transportá-lo, a fim de o lavrar em local tão distante. Mas nossa imaginação, consideravelmente saturada pelas conquistas técnicas do presente, é posta realmente em estado de choque, se não nos encontramos diante de um bloco de aproximadamente 20.000 toneladas.
que em volta dos fortes de Sacsayhuama encontra, a poucas centenas de metros de distância, no declive da montanha, e dentro de uma cratera, esse imenso colosso, um bloco de pedra único, do tamanho de uma casa de 4 andares. É lavrado, sem falhas, segundo o melhor estilo profissional. Inclui degraus, bem como rampas e é ornamentado de espirais e orifícios. É fora de dúvida que a lavragem desse incrível bloco de pedra não constituiu puro hobby de horas vagas dos incas, mas que, ao contrário, deve ter servido a um fim, hoje ainda não explicável. E para que a solução do enigma não seja fácil demais, todo esse bloco gigantesco ainda se encontra de cabeça para baixo. Os degraus, portanto, partem do teto, vindo de cima para baixo, os orifícios, como se fossem marcas de granadas, apontam várias direções, estranhas depressões, com a forma de poltrona, parecem flutuar no espaço. Quem pode imaginar que mãos humanas, e inteligência humana, extraíram, transportaram e lavraram esse bloco? E que força o derrubou? Quais as forças titânicas que aqui estiveram em jogo? E para que finalidade? Ainda repletos de estupefação ante esse monstro de pedra, encontramos, a menos de 800 metros de distância, vitrificações de rocha que, a rigor, somente deveriam ser possíveis pela fusão de pedras sob as mais elevadas temperaturas. Ao viajante estupefato dá-se, in situ, a lapidar explicação de haverem as pedras sido polidas pelas massas glaciais em degelo. Uma explicação absurda. Uma geleira, como qualquer massa flutuante, logicamente fluiria para um determinado lado. Essa característica da matéria, não importando em que época se tenham formado as vitrificações, dificilmente se teria alterado. De qualquer maneira, não é de se presumir que a geleira tenha deslizado por uma superfície de uns 15.000 metros quadrados, em 6 direções diferentes. Sacsayhuama e Tiahuanaco encerram uma abundância de segredos pré-históricos, para os quais se oferecem explicações baratas, superficiais, não, porém, convincentes. Aliás, também se encontram vitrificações de areia no deserto de Gobi e nas proximidades de antigos locais de achados iraquianos. Quem saberá uma resposta à pergunta por que essas vitrificações de areia se assemelham àquelas que se formaram durante as explosões atômicas no deserto de Nevada? Faz-se algo de decisivo para que os enigmas pré-históricos recebam uma solução convincente. Em Tiahuanaco vêem-se avantajadas elevações artificiais cujos cimos, absolutamente planos, se estendem por uma área de 4.000 metros quadrados. É muito provável que debaixo delas existam edifícios soterrados. Até agora não foi feita vala alguma através dessa cadeia de colinas, nenhuma enxada procurou cavar até a solução do enigma. Evidentemente, há pouco dinheiro para isso. Mas o viajante, não raro, vê soldados e oficiais, que, obviamente, nada de útil têm para fazer. Seria absurdo mandar um grupo de soldados fazer escavações sob orientação de peritos. Para quantas outras coisas há dinheiro de sobra neste mundo? A pesquisa para o futuro é de suprema importância. Enquanto o nosso passado não houver sido descoberto, uma coluna na contabilidade do futuro permanece em branco. Não poderá o passado revelar-nos soluções técnicas que não precisarão ser inventadas agora, porque já o haviam sido na pré-história. Se o anseio de descobrir nosso passado não bastar como alavanca propulsora de pesquisas modernas intensivas, a régua de cálculo possivelmente poderá entrar em ação corroborante. Até agora, em todo caso, nenhum cientista foi convidado a proceder, mediante os mais modernos instrumentos de trabalho, a pesquisas de radiação em Tiahuanaco ou Sacsayhuama, no deserto de Gobi, ou nas lendárias Sodoma e Gomorra. Textos cuneiformes e plaquetas de ouro, os livros mais antigos da humanidade, relatam, sem exceção, que deuses viajavam de barco nos céus, que deuses vinham das estrelas, possuíam armas terríveis e voltavam para as estrelas.
Por que não procuramos esses deuses antigos? Nossa radioastronomia emite sinais para o cosmo e tenta receber sinais de seres inteligentes extraterrestres. Mas por que não procuramos, antes simultaneamente, vestígios de seres inteligentes extraterrenos, em nossa própria Terra, situada bem mais perto? Pois não nos movemos cegamente, no interior de um recinto escuro, os vestígios estão aí, inequivocamente, para todos quantos queiram vê-los. Os sumérios começaram, 2.800 anos antes da nossa era, a registrar o passado glorioso de seu povo. Ainda hoje não sabemos de onde proveio esse povo. Mas sabemos que os sumérios trouxeram consigo uma cultura superior, plenamente desenvolvida, que impunham aos semitas, em parte ainda bárbaros. Também sabemos que sempre procuravam seus deuses sobre cumes de montanhas e que, quando nas regiões por eles habitadas não havia elevações, faziam aterros nas planícies, formando morros artificiais. Sua astronomia era incrivelmente avançada, seus observatórios obtinham cálculos do ciclo lunar que diferiam de 0,4 segundos apenas dos cálculos atuais. Além da fantástica epopeia de Gilgamesh, sobre a qual ainda falaremos mais tarde, legaram-nos algo certamente sensacional. Na colina de Kuyundik, a antiga Nínive, foi encontrado um cálculo, cujo resultado final, em nossa numeração, corresponde a 195.955.200.000.000. Um número de 15 casas. Nossos citadíssimos e intensamente pesquisados ancestrais de cultura ocidental, os velhos e inteligentes gregos, no período do auge do brilho de seu saber, não subiram acima do número L0.000. O que passava dali, designava-se simplesmente como infinito. Os antigos escritos cuneiformes atribuem aos sumérios uma duração de vida simplesmente fantástica. Assim, os 10 primeiros reis governaram, em total, 456.000 anos e os 23 reis que, depois do dilúvio, tiveram aborrecimentos com a reconstrução geral ainda conseguiram alcançar um período governamental de 24.510 anos, 3 meses e 3 dias e meio. São períodos de vida completamente incompreensíveis para nosso saber, embora os nomes dos muitos potentados se encontrem eternizados nitidamente em longas listas gravadas sobre tijolos e moedas. Que aconteceria se também aqui ousássemos tirar os antolhos e olhar as coisas de antanho com olhos novos, olhos de hoje? Suponhamos que, na verdade, astronautas de outros mundos tivessem visitado a região de Sumer há milhares de anos. Presumamos que tivessem estabelecido os fundamentos da civilização e da cultura dos sumérios para, após essa ajuda à evolução local, retornarem a seu planeta. Conjeturemos que a curiosidade os tivesse impelido a voltar, cada 100 anos terrestres, aos locais de seu trabalho pioneiro, para verificar os resultados de sua sementeira. Segundo as escalas da expectativa de vida atual, os astronautas poderiam ter sobrevivido facilmente 500 anos terrestres. Não. A teoria da relatividade prova que os astronautas, durante o voo numa astronave que se movesse pouco abaixo da velocidade da luz, só teriam envelhecido pouco mais de 40 anos durante as viagens de ida e volta. Os sumérios, ainda incultos, teriam construído, através de séculos, torres, pirâmides e casas com todo o conforto para seus deuses, e lhes teriam oferecido sacrifícios, enquanto aguardavam seu regresso. E 100 anos depois, de fato regressavam. E depois veio dilúvio e após o dilúvio a realeza tornou a descer mais uma vez do céu. Reza um escrito cuneiforme sumério. Como imaginavam e representavam os sumérios seus poderosos deuses? A mitologia sumeriana e algumas plaquetas e quadros acádicos disso nos informam. Os deuses sumerianos não tinham forma humana, e o símbolo de cada um dos deuses era invariavelmente ligado a uma estrela. Em quadros acádicos, as estrelas estão reproduzidas assim como nós as desenharíamos hoje. O singular, porém,
é que essas estrelas são rodeadas de planetas de diversos tamanhos. De onde sabiam os sumérios, a quem faltava nossa técnica de observação astronômica, que uma estrela fixa possui planetas? Existem esboços em que pessoas usam estrelas na cabeça, outras que cavalgam bolas com asas. Há uma representação que, à primeira vista, dá a impressão de um modelo de átomo, um círculo de globos dispostos a pequena distância, uns dos outros, e alternadamente radiantes. Nenhum abismo é tão assustador, nenhum céu tão cheio de milagres, como o legado dos sumérios é repleto de problemas, enigmas e mistérios, quando observado com olhos de espaço cósmico. Aqui estão apenas algumas das muitas curiosidades da mesma área geográfica. Em Geoitepe, desenhos de Spiraea uma raridade há 6.000 anos. Em Garcob, uma indústria de pederneiras, a qual se atribuem 40.000 anos de idade. Em Baradostian, achados idênticos, com a idade provável de 30.000 anos. Em Tepe Azia, figuras, túmulos e instrumentos de pedra com data anterior a 13.000 anos passados. No mesmo local, foram encontrados excrementos petrificados que, possivelmente, não são de origem humana. Em Karen Sachaí encontraram ciburis e outras ferramentas. Em Bar da Balca, foram desenterradas ferramentas e armas de pederneira. Na caverna de Xandiar encontraram-se esqueletos de homens adultos e de uma criança, que datam de cerca de 45.000 anos antes da nossa era, conforme a avaliação realizada pelo processo Duce. 14. A lista é passível de ser profusamente complementada e continuada, e cada fato consolidaria cada vez mais a constatação de que no espaço geográfico de Sumer, há cerca de 40.000 anos, vivia um aglomerado de seres humanos primitivos. De repente, por motivos até agora impossíveis de imaginar, lá estavam os sumérios, com sua astronomia, sua cultura e sua técnica. As conclusões a serem tiradas da presença de visitantes espaciais na Terra em períodos pré-históricos têm de ser ainda completamente especulativas. Pode-se imaginar que alguns deuses chegaram e reuniram a seu redor os semi-selvagens na planície de Sumer e lhes transmitiram parte de seus conhecimentos. As figurinhas e estátuas que hoje nos olham das vitrinas de museus mostram uma mistura de raças, olhos esbugalhados, frontes curvadas, lábios estreitos e geralmente narizes retos e compridos. Quadro esse que combina mal, muito mal mesmo, com o nosso sistema esquemático de pensar e com nossos conceitos sobre os povos primitivos.